Abra a sua Bíblia no livro de Jó, a partir do capítulo 2. Na verdade, no capítulo 1, versículo 4. Amém? Deus é maravilhoso e eu não posso deixar de sempre dizer o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele fará, o que Ele ainda está por fazer na minha e na sua vida. Porque se eu não cresce que Deus pode curar, restaurar, renovar, eu não estaria aqui. Eu acredito que você também não. Por que eu venho na igreja se eu não creio que Deus vai fazer? O que eu venho fazer na igreja se eu não creio que Deus pode curar, que Ele pode mudar o cativeiro, que Ele pode tirar a minha situação que está agora nesse momento precária e mudar? Não teria por que eu buscar a Deus que abre todas as portas, que muda chaves, que abrem portas que estão fechadas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Quando a palavra diz que ao nosso redor estão os anjos e ao nosso derredor estão os nossos inimigos, é para que a gente venha entender e saber que neste mundo onde o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor, o inimigo também está ali, buscando, tramando e buscando quem ele possa tragar. Amém? Porque aqui a Bíblia nos relata isso, que ele estava aqui perambulando. Amém? Glória a Deus. Disse então ao Senhor, ao Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Pode se sentar. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, e de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende as suas mãos e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. Irmãos, o que eu quero falar para você essa noite, passar para você, que Deus sabe o meu limite, sabe o seu limite. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você aguenta. E muitas das vezes, quando parece na minha e na sua vida uma provação, e nós, antes de entregar tudo para Ele, e antes de verdadeiramente colocar na mão do Senhor, muitas das vezes blasfemamos, muitas das vezes começamos a reclamar. Mas Deus sabe até onde você consegue resistir. Ele sabe o quanto você pode suportar. Ele sabe o quanto que eu posso suportar. Resista um pouco mais. Vai um pouco mais, carregue um pouco mais, ande uma légua a mais. E eu tenho certeza que ali, naquele um pouco mais, está a sua vitória.
Porque muitas das vezes a gente nem espera acontecer verdadeiramente o choque, a gente nem espera que verdadeiramente a batalha fique ainda um pouco mais intensa. Você já no primeiro, já desiste. Aqui conta que Jó, quanto ele sofreu, e ele não blasfemou, e ele em momento nenhum ele negou a Deus, em momento nenhum ele blasfemou o nome de Deus, e muitas das vezes a gente se machuca, blasfema, a gente falta o bife na mesa, reclama, e ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu o filho, ele perdeu os animais, ele perdeu tudo que tinha. E além de tudo isso, após isso, ele foi acometido de uma lepra, de uma doença, a qual a palavra diz que ele rapava com um caco de telha, e ele sentava no meio das cinzas. Você imagina qual de nós aqui suportaria isso? E daí nós chegamos na frente de Deus. Ó, Senhor, aconteceu isso, aquilo. Queremos colocar Deus na parede. E muitas das vezes estamos com a saúde boa. Muitas vezes estamos bem. De repente não tem tudo aquilo que você queria. Não tem tudo aquilo que você desejava, que você deseja. Seu carro de repente não é o melhor. Sua casa de repente não é a melhor, mas você tem. E isso é motivo de glorificar o Senhor. Você tem saúde, é motivo de glorificar o Senhor. Você tem uma casa, você tem um lar, mesmo que seja pagando o aluguel. Tem muita gente que, não estou te comparando, mas eu não mereço estar lá. Mas quem é digno de dizer que merece ou que não merece da parte de Deus? Sendo que Jó era homem íntegro aos olhos de Deus. Olha tudo que ele passou, ele merecia passar por aquilo, sendo que aos olhos de Deus ele era íntegro. Deus ali falando com o inimigo. Vê, meu servo Jó, é homem íntegro, temente a Deus, temente a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala aqui a partir do versículo 20. Ao ver isso, Jó levantou-se, rasgou-se o seu manto e raspou-se a cabeça. E então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o Deus, o Senhor o levou, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem louvado o nome do Senhor? Temos que louvar o nome do Senhor. Eu vejo aqui numa passagem logo à frente, Paulo e Silas na prisão, sofrendo, sendo açoitado. Poderia lá estar reclamando, poderia estar murmurando, poderia lá fazendo uma rebelião dentro da cadeia. O que eles fizeram? Louvaram a Senhor, louvaram a Deus. E a Bíblia nos conta que os agrilhões, as correntes que estavam às portas da cadeia foram rompidas, foram quebradas. Porque ao invés de murmurar, eles fizeram o quê? Eles louvaram ao Senhor. E muitas das vezes o que acontece, meu irmão? Deus só quer que você louve a Ele, Ele só quer que você prostre diante dEle, Ele quer só que você clame a Ele. A palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Ele quer que você apenas clame. Creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus. Porque quando eu creio, eu vou buscar primeiro nele. Muitas vezes eu vou perguntar para o meu vizinho, para o meu amigo, pedir soluções para aquele que pode. E quando eu peço para esse ou para aquele, muitas das vezes a gente vai pedir para um amigo e o amigo vai nos ajudar. Mas vamos pedir para aquele que pode falar com o teu amigo para que te ajude. Para aquele que vai lá sussurrar no ouvido daquele para que possa abrir porta para você. É o Senhor quem manda, é Ele que vai ao nosso favor, é Ele que envia. Ele pode enviar. Ali quando a Bíblia nos conta também que estava para chegar ali para Daniel, e o inimigo cercou o anjo para que não chegasse.
Mas Deus enviou. E aí foi chegar a bênção. Porque Deus envia anjo a meu favor, ao seu favor. Ele manda para que venha abrir portas, para que venha o inimigo que está se afrontando, seja com a doença, seja com portas fechadas. Deus manda ao seu favor. Ele manda ao meu favor. O seu ministério que está parado, Deus manda a seu favor. Ele vai tocar no sono daquele que tem ali a mão para abrir essas portas. É no sono dele, Deus toca, vai lá, abre a porta, convida ele amanhã, chama ele amanhã para integrar nesse grupo. Chama ele para que venha na igreja ali, eu quero falar com ele, que ele é bem-vindo nesta casa de oração, que eu tenho projetos e planos na vida dele. Se você crê em Deus, e esse Deus, ele pode, ele vai. Aonde você não pode ir, onde a tua oração alcança. Clame a mim, clame a Deus, Senhor, olha, por esta causa eu me ponho de joelho, Senhor. E quando eu me coloco de joelho, eu estou colocando ele para pelear por mim. E eu nunca vi dizer que ele perdeu uma batalha na vida, eu nunca vi dizer. Então nós estamos confiando em quem? Em quem perde batalha toda hora? O homem perde batalha toda hora, eu perco. Mas aquele nunca perde. Ele é o grandioso rei, o Deus poderoso. Então, quando eu coloco na mão dele, certamente eu vou ganhar minha batalha. De repente não é agora. De repente eu vou ter que passar por aquele processo que o Jó passou. Ele passou por um processo, e no começo foi perdendo os seus bens, foi perdendo a família, foi cometido de todas essas atrocidades. Mas lá no final Deus honrou ele, muito mais do que era no começo, a Bíblia nos diz. Amém? Aleluia. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Isso já está no capítulo 2. Pela segunda vez Satanás se apresenta. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo, pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. Só de pensar em tudo isso que está acontecendo com ele, eu já fico aqui. É tremendo isso, gente, porque muitas das vezes a gente, eu volto a falar que muitas das vezes a gente, por muito pouco, se entristece com Deus. Por muito pouco quer bater de frente com Deus. Eu vejo algumas pessoas falando: não, eu quando eu quero falar com Deus, eu falo: mas que você é altivo desse tipo, você fala assim com Deus? Você fala assim com Deus, que é uma arrogância? Deus é Deus. Deus é Deus, você tem que honrar Deus, você tem que prostrar. Quando você for falar com Deus, você tem que ter reverência com o Senhor. Eu nunca vi como aquelas pessoas falam, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem de falar com Deus com soberba. Quem sou eu? Um trapo, um pozinho de areia, o verme de Jacó? Como é que eu posso falar com Deus assim, como é que o povo diz que fala? Eu não tenho essa coragem. Se eles estão certos, eu não sei, mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou falar com Deus com temor. Com temor. Glória a Deus. Aleluia.
O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Olha para você ver que situação. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. Olha para você ver na presença de quem que ele estava. Na presença do Senhor. Eu estava dormindo e eu acordei essa noite e eu me lembro que eu estava sonhando com um acidente, que eu estava batendo um carro. E daí eu pensei assim: tudo que vier sobre a minha vida de mal pode não ser o Satanás, mas todo o livramento, tudo que vier na minha vida de bem, eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu vou exaltar o nome dele, eu vou dar glória para ele. Se eu não morrer, eu glorifico ele. Se eu estou vivo, eu glorifico ele. Se meu carro não foi roubado, eu glorifico ele. E se meu peito hoje não afundou para dentro de mim na batida que eu tive esses dias, eu glorifico ele. Eu lembro que o pastor me convidou para pregar. Era num domingo, na segunda-feira. Eu dei com o carro. Não vou dizer que só foi Satanás, mas vou dizer que quem me salvou foi o Deus. Foi o Deus que mandou que colocasse as mãos, que eu não voasse para fora daquele carro. Eu vou glorificar o nome dele por isso. Eu vou exaltar o nome dele por isso. Eu vou exaltar o nome dele porque dentro da minha casa hoje nós vivemos em paz e outrora não. Então eu exalto, eu digo que ele colocou paz dentro da minha casa. Eu digo que ele mudou o todo. Para ter hoje o Renato aqui nesse altar falando, e eu vejo dizer para você que o teu pastor, o nosso pastor, o meu pastor aqui, ele é criterioso com esse tipo de coisa. Se ele notasse, se ele visse, com certeza eu não estaria aqui. E por isso eu glorifico o nome do Senhor, por ter abrido os olhos dele e ter me dado essa oportunidade de falar para vocês hoje que Deus tem grande coisa na vida de cada um de vocês que estão aqui essa noite. Porque eu pedi para ele: Senhor, me direciona, não deixa eu subir lá vazio não, que nem uma lata vazia, me dá algo para me transferir para esse povo, Pai, porque senão, eu falei para ele: a tua palavra diz que se eu abrir minha boca, quando estivesse diante do sinédrio ou diante de pessoas, se eu abrir minha boca, o Senhor me encheria. Então me encha, porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar, Senhor, mas se o Senhor vier em mim, aí sim eu tenho que dar, Senhor. Eu tenho que falar, eu tenho que profetizar, Pai. Amém? Aleluia. Eu ando com a minha vista, não estou muito boa, mas o Senhor tem misericórdia. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. Então a mulher dele disse: você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Manteve-se íntegro, apesar de tudo isso que aconteceu. Muitas pessoas, qualquer provinha, vou voltar para o mundo. Meu horário de cara feia, eu vou lá beber uma cachaça, eu vou ali fumar um cigarro, eu vou ali prostituir. Deus não gosta de mim. Já estava procurando a oportunidade de sair. Já estava com um pé lá fora, um pé aqui dentro. E vai culpar Deus por isso? Quem é culpado de você sair, de você voltar, de você ficar aqui? Melhor lugar não há. É na presença de Deus, é aqui que Ele vai te restaurar, é aqui que Ele vai te curar, é aqui que Ele vai te levantar. É lá no boteco? Não é. Não é lá na rua, não é no baile, não é. Se você voltar para lá, é um passo para trás que você está dando, e depois para você dar dois para frente está difícil. Não saia da presença do poderoso, não saia, que é aqui que Ele cura, é aqui que Ele restaura, é aqui que Ele renova. Aleluia. Aleluia. Ele respondeu: você fala como uma insensata.
aceitemos o bem dado por Deus e não o mal? O bem que Deus faz por mim, eu aceito e reganho os dentes, fico feliz. Mas o mal não, eu aceito o bem e não o mal. Tudo sobrevém sob a direção do Senhor. A permissão vem dele. Para você estar respirando hoje, para você estar bem hoje, para você ter levantado hoje, a permissão vem dele. Como prova de bênção, como prova de você ter sido fiel a ele. E quando vem o mal? Não diz aqui que Jó veio tudo sobre ele e ele era irrepreensível. E mesmo assim foi acometido de várias doenças, de várias. Se fosse assim, não viria nada contra ele. Ele não ficaria doente. Se fosse assim, crente não morria. Estaria entre nós aqui, Elias, Eliseu, todo mundo vive aqui. Vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todo. Mas em todo o tempo louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Pecar com nossos lábios. Pecar com nossos lábios. Pecamos, né, irmãos? Acusamos, né, irmãos? Falamos coisas que não deveríamos falar, né, irmãos? Mas aqui diz que ele não pecou com seus lábios. E muitas das vezes nós não passamos 1% do que Jó passou. E pecamos com nossos lábios, acusamos pessoas de que a nossa vida não está indo bem porque aquele está no meio do caminho, porque aquele outro. Nós servimos um Deus que quebra muralhas. Ele não pode tirar uma pessoa daqui para você passar. Nós servimos um Deus que fez abrir o mar. É alguma coisa grande demais para o meu Deus e seu Deus? Há alguma doença? Há algo que seja grande demais para o nosso Deus? O seu adversário que se levanta dias após dia é maior do que esse nosso Deus? Grande é o meu Deus, grande é o poder do meu Deus. E ele vem provando em toda a história o que ele fez por homens e mulheres que foram fiéis a ele, ou até aqueles que buscaram ele. Ele curou até quem não era fiel, para através da cura viesse ganhar outras pessoas, que outras pessoas venham conhecer a Deus. De repente veio você primeiro para buscar os outros, ele ganhou você, através de você, dentro da tua casa, dentro da tua parentela, dentro da tua família, os outros também virão. E eu era santo quando Deus me chamou? Jamais. Hoje, ninguém é santo. Mas quando nós viemos um pouquinho pior. Um pouquinho pior, para não dizer muito pior. Quando ele nos chamou, esses dias eu estava na fila do açougue, e aí eu vi o pessoal falando, eu sou crente há tantos anos, isso, aquilo outro, agora esse povo aí pecou, brigou, bateu, prostituiu, e agora vira crente. E aquilo eu falei, está batendo em mim. Aí vai e continuou falando, eu indo para a filha, os caras falaram, esse povo aí peca, bebe isso, agora vira crente. Eu falei, rapaz, está falando comigo. Aí eu falei, viu, por acaso o hospital foi feito para quem está são? Ou ele está feito para quem é para doente? Por acaso o senhor veio para buscar os... Ele veio para buscar os doentes, os perdidos, os que estavam nas favelas, nas bocudas. É aquele que ele veio para buscar, veio para curar. Unção não precisa de médico. A Bíblia nos responde que unção não precisa. Quem precisa de médico é nós, que viemos doentes, que estavam no mundo, que estavam bebendo, que estavam prostituindo, que estavam jogando, que estavam na jogada, que estavam no caminho errado, que estavam no caminho mau. É para eles, é para nós que ele veio. Glória a Deus.
Isso mesmo, glória a Deus, que Ele veio para nós, senão ai de nós, ai de mim. Então eu louvo ao Senhor, porque a palavra do Senhor também diz assim, que aquele que mais foi perdoado, mais o ama. Eu fui muito perdoado. Você foi bastante perdoado? Eu fui muito perdoado. Eu não posso pisar na bola com meu Deus. Eu falo, Senhor, me dá força, para mim não parar, para mim não desistir, para mim não te envergonhar, para mim não fazer que nem o cachorro que volta ao vômito, ou o porco que volta a rolar no. Porque, Senhor, eu sei o quanto o Senhor me perdoou. Então eu tenho que te amar demais, porque o Senhor me perdoou demais. Me perdoou muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas aí o pastor me deu uma missão aqui do Ezequiel profetizando no vale de ossos secos, ou profetizando no vale. E eu quero profetizar na tua vida. Eu vou profetizar na tua vida. Porque você veio à casa do Pai. Você te dispôs no teu conforto, de repente assistir teu jogo, de repente estar sentado no seu sofá, para vir aqui, para que Deus falasse com você. E Deus vai falar através da sua palavra, que Ele é fiel à sua palavra. Mas Ele usa também o teu servo para transmitir a palavra deles até o seu coração. E assim como Ele fez ali no vale de ossos secos, que juntou osso com osso, que os tendões e as carnes se colocaram sobre aqueles ossos secos, ainda mais eu vou vendo que o impossível não faz parte do dia a dia, do cotidiano de Deus. O impossível para Ele é brincadeira. Nada é impossível para o nosso Deus. Um Deus que tem o poder para juntar ossos com ossos. E através das simples palavras do profeta, profetiza a esses ossos secos. Profetiza aos meus filhos que curas serão e chegarão às suas casas. Que doenças, que bebidas, que drogas, aquilo que tem ali dentro das suas famílias, levado prejuízo. Tem pessoas que, tem alguém que usa droga dentro da casa e ele vem trazer prejuízo dentro da casa, vem ali roubar o próprio pai, roubar a própria família. Mas o Deus não pede que você mate essa pessoa, Ele pede que você venha orar por essa pessoa. E você venha orar, Ele clamar a Ele, e Ele vai entrar na sua causa, Ele vai entrar na batalha, e Ele vai curar essa pessoa. Pessoas que estão doentes, eu não sei em qual ponto é a sua enfermidade, mas Ele tem mostrado em todo o tempo que Ele cura. Em toda a história Deus vem curando, Ele vem até ressuscitando. Crê você nisto? Você crê que Deus pode fazer isso na tua vida? Você crê que Deus pode abrir uma porta se você está precisando de um emprego? Se de repente você não está contente naquele emprego, e se você pedir para Deus, será que Ele não pode te dar isso? Se você tem lutado a tua vida inteira e precisa de uma casa, às vezes a pessoa fala, o cara vem falar aqui só de prosperidade, o cara, não, mas eu estou falando para você, a palavra dá respaldo que Deus fez essas coisas. Ele curou, Ele restaurou, Ele abriu portas. A palavra diz lá em Apocalipse que Ele é um Deus que abre portas. E porta que Ele abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. Então, se isso está escrito, nós temos que tomar posse dessas chaves. Temos que tomar posse. Eu era uma pessoa que eu andava com as duas mãos para o alto, pegando tudo. Ah, essa é para mim, essa é para mim, essa é para mim. Eu pegava. Se eu estiver num culto, eu fico aqui alerta. Opa, está encaixando comigo isso aí. Eu preciso disso aqui que ele falou. É comigo que está falando, entendeu? Porque eu creio sim,
que você que tem um filho nas drogas, assim como eu vivi nas drogas, assim como meu irmão morreu levando tiro ao meu lado, porque as nossas práticas não eram das melhores. Não eram. Mas Deus tirou muitos de amigos meus. Muitos deles, muitos morreram, foram presos, mas muitos Deus livrou. Muitos foram livrados, muitos. E assim, hoje eu vejo alguns amigos meus que eram vida louca, estão aí pregando a palavra, estão aí buscando a Deus, estão aí nos montes, nas madrugadas orando, buscando, entrando nos montes, buscando o sobrenatural de Deus. Eles querem ir no profundo, eles querem entrar no profundo para conhecer verdadeiramente esse Deus que restaura, que cura, que sara. Esse Deus que pede-lhe para que profetize. Você é um profeta de Deus dentro da casa. Você tem que chegar lá na tua casa e profetizar. Muitas das vezes a gente falamos palavras pesadas para nossos filhos, e a palavra do pai e da sua mãe tem muito peso. Você tem que chegar na tua casa e profetizar que os teus filhos são uma bênção. Tem que profetizar que ele vai ser um advogado, que ele vai ser um médico. Tem que profetizar se ele está na droga, ele vai sair. E além de ele sair, ele vai ser um missionário, ele vai ser um empresário. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. E você profetiza maravilhas dentro da tua casa. O ambiente está ruim, tem muita briga, profetiza que vai ter paz, que vai ter calmaria. Há poder em nossas palavras. Uma palavra dita no momento de ira pode até haver arrependimento, mas nunca terá volta. Muitos pais, ao discutirem com seus filhos, os xingam e mal sabem que como pais são autoridade sobre os filhos, podendo até amaldiçoá-los com a sua boca. Muitos pais crentes, eu disse pais crentes, usam termos pejorativos, chamando os filhos de burro, vagabundo, idiota, bobo e etc. Um pai, muito menos um pai cristão, jamais deveria xingar seu filho. A palavra profetizar possui dois significados. O primeiro é revelar algo e o outro é declarar o futuro. Olha aí para você ver, o que você tem falado para o teu filho, o que você tem falado para a tua esposa, o que você tem profetizado dentro da sua casa. Você tem profetizado que teu filho é uma bênção? Você tem profetizado que ele vai ser maior do que você? Melhor do que você? Ou você quer que ele seja pior que você? A palavra está dizendo aqui que nós temos que profetizar coisas boas dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro do... onde que você for. Sua boca tem que ser profetizar coisas boas. Eu lembro que meu pai me chamava de cego, não tinha muito entendimento, a gente não conhecia, me chamava de cada nome, que a gente é meio brutão, cresceu daquele tipo, não ligava muito. Mas hoje qualquer coisa que você fala para o teu filho vira uma ferida. Qualquer coisa que você fala para o seu filho, aquilo vira um trauma, gente. E para curar, depois eu sei que conta é difícil. Olha aí, ó. Você tem que falar para ele assim: meu filho é lindo, meu filho é bênção, meu filho vai prosperar, meu filho vai vencer. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Nossos filhos precisam ouvir palavras, olha que seu filho precisa ouvir. Seu filho precisa ouvir palavras como essa: você é uma bênção. Deus vai te abençoar. O teu futuro será maravilhoso. Com o Senhor Jesus, você vai ser um profissional da maior gabarito da cidade. É isso que nós temos que falar para os nossos filhos. Em nome de Jesus, você vai chegar na tua casa e vai aproveitar: meu filho, você é bênção. Você vai ser o melhor jogador que tem aqui no Paraná.
Você vai ser o melhor aviador que tem aqui, você vai servir o exército e você vai ser da patente mais alta. É isso que você tem que falar. Porque de repente você vai ali e fala uma coisa errada e o inimigo está passando lá. O pai está profetizando que o filho dele vai ser um. Aí pega a benção, aí depois você vai ter que arcar com aquilo. Vai ter que ter ele lá na cadeia, pagar para tirar ele. Vai ter que se incomodar com todas essas coisas. Porque foi você mesmo que profetizou. Eu estou profetizando e posso profetizar que há cura, que há poder no nome de Jesus. A minha boca, a palavra que sai dela, tem poder. E depois que ela saiu, depois para voltar, para você consertar tudo isso, misericórdia. Misericórdia. Eu estava lembrando também que algum tempo a gente fomos um encontro com Deus e eu fui acho que 6 ou 7 vezes em seguida. 3 eu fui para receber e 3 eu fui para trabalhar. E aí eu sempre caía no lava-pé. Eu falava, tem teatro, vou me colocar no teatro. Em tudo que era aquelas coisas aí eu não caía, eu só caía no lava-pé. Turma vinha com o pezão tudo cheio de barro, com os dedão tudo rachado, e eu ali lavando o pé dele, passando um bálsamo. Sempre caía eu por 3 anos, mas aquilo me quebrantava de um jeito, eu chorava tanto, eu me quebrantava tanto, porque era uma parte que Deus estava me tratando. Eu por 3 anos eu ficava só lavando o pezão rachado lá. Turma vinha e eu passava óleo, passava o pano. Eu acho que eu lavava o pé dele com a minha lágrima, de tanto que eu chorava, de tanto que Deus me tratava naquilo que acontecia. E daí nesse mesmo, a gente orava o dia todo. Os 3 dias que ficava lá, uma equipe saía e entrava outra. Mas eu estava notando que tudo, a vez que eu ia, só ia eu sozinho. Eu disse que quando for vai em 2, né? Mas quando dava meia-noite para uma, minha irmã escalava eu. E da meia-noite para uma, no meio do mato, numa escuridão, e aí eu sozinho. Falei, meu Senhor, misericórdia. De novo. E aí eu já saindo, o povo já todo mundo ia dormindo, outros lavando a louça da janta. Aí chegava a minha hora de orar. Da meia-noite a uma sozinho, a casa mais perto, acho que quase 1 quilômetro, no meio do mato sozinho. A hora que eu entrava dentro daquela casinha, meu Senhor, que misericórdia, gente. Os panos começavam a balançar, era uma pressão, era uma pressão, uma pressão. E eu comecei a clamar ao Senhor. Falei, Senhor, manda gente para me ajudar. A pele está muito forte, Senhor, me manda gente, senão eu vou ter que abandonar a esposa aqui, que tá tensa a coisa. E eu ali orando. De repente bate na porta, eu falei, agora pronto, eu corro, eu não sei o que faz. De repente chegou um pastor, entrou, começou a orar comigo. De repente chegou outro, daqui a pouco nós estávamos em 6 orando ali. Mas foi uma presença tão maravilhosa. Desceu uma nuvem de glória dentro daquele lugar, que o pastor que estava conosco ali tinha uma dor na coluna, que não sarava. Naquele momento nós começamos naquela oração ali, ele foi curado ali naquele momento. Mas eu falei, Senhor, eu pedi para vir pelo menos 2 ou 3, você mandou 6, você mandou dobrada, foi porção dobrada. Mas, irmãos do céu, que maravilha. Por isso que eu falo, tem que clamar ao Senhor. De repente era uma afliçãozinha pequena. Para muitos, para mim não era. Para mim eu estava frito. Estava frito, era uma opressão muito grande, e eu estava quase para abandonar meu cargo de oração ali, porque estava forte. Mas eu clamei ao Senhor, daí ele ouviu, mandou um, mandou o outro. Daqui a pouco nós estávamos em 6 orando ali, já virou uma vigília. Aí ficou bom. Aí nós não queríamos ir embora mais, nós não queríamos parar de orar mais. Mas é tremendo o agir de Deus. Eu venho falar para você de coisas que eu vivi, e que você também pode viver além disso. Depende do que você busca, depende do quanto você quer receber da parte do Senhor isso. É por isso que eu falo que a gente tem que querer e tem que profetizar essas coisas. Eu sempre ansiei na parte do Senhor viver essas coisas do sobrenatural. Eu sempre ansiei. Porque eu via meus pastores fazendo algo, curando pessoas, impondo mão. E aquilo eu falava, mas como é que faz para ser dessa forma? Como é que eu faço para ter isso que ele tem? Aí comecei a fazer o quê? Colar com os homens de Deus, andar com eles, onde que eles iam, eu ia atrás. Mas eu estava buscando conhecer, mas com quem tinha para dar. E Deus foi dando, foi mostrando.
Então, e dentro disso eu comecei a, o quê? A profetizar dentro da minha casa. Quando eu chegava dos montes nas madrugadas, eu profetizava. Pastor, muitas coisas que tinha de errado na minha casa, eu fui o primeiro a ter que começar a mudança, foi em mim. Não foi na minha esposa, não foi nos meus filhos. Foi em mim, eu tive que partir essa mudança de mim mesmo. Porque eles não conheciam aquele Deus que eu estava vivendo, aquele Deus que eu já estava conhecendo. Porque você vê, tem muitas pessoas que não vêm na igreja hoje e acham que nós somos loucos. Mas deixa eles receber dessa porção que nós temos aqui, que eles vão ficar loucos igual a nós. Louco por Deus, louco por Jesus, louco pela presença. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você receber da parte do Senhor. Isso é maravilhoso. E eu falo que ainda é pouco. Ainda é pouco. E eu acho que nós temos que buscar mais. Nós temos que fazer mais vigílias. Nós temos que orar mais. Nós temos que juntar mais. Para poder acender. Porque quando você tem uma churrasqueira e tem um fogo ali, você coloca uma brasa ali, ela não se acende. Mas quando você tira aquela brasa fora e deixa ela ali, ela não apaga. Assim é o crente. Quando para de estar na igreja, quando para de congregar, quando ele se afasta, ele vai fazendo o quê? Ele começa a se apagar. Ele começa a se apagar. Então é aqui, é nesse calor aqui que você se mantém aceso. É na casa do Pai. É aqui que você se mantém fogoso e aceso, louvando, glorificando, exaltando e dizendo que todas essas grandes maravilhas que Ele fez para nós e que Ele faz. Amém?